Este episódio contém discussões sobre temas sensíveis e que podem ser difíceis para alguns ouvintes. Caso sinta que agora não seja o momento ideal para escutá-lo, saiba que está tudo bem. Sua saúde emocional é o mais importante. Estaremos aqui para quando quiser voltar. Você já parou para pensar em como uma vida pode mudar drasticamente? E se eu te dissesse que por trás de cada situação existem histórias profundas que muitas vezes não conhecemos? Neste podcast, potencializamos vozes de mulheres corajosas que ousaram compartilhar suas vivências. Junte-se a nós para ouvir o relato daquelas que decidiram. Eu quero contar. 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 Eu sou psicóloga e sempre pensei que, pela minha profissão, eu seria capaz de perceber algo assim se aproximando. Este episódio contém relatos de violência de gênero, incluindo violência física, psicológica e outras formas de agressão. A história que você vai ouvir faz parte dos 462 relatos coletados por Júlia Polettini através da iniciativa Eu Quero Contar. São vozes que ecoam de diferentes cantos do Brasil e que trazem à tona problemas urgentes e coletivos. Meu papel daqui para frente é te acompanhar em cada reflexão. Vamos nessa? Eu moro em uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, com cerca de 30 mil habitantes. Aqui todo mundo conhece todo mundo. Por isso mesmo as notícias, boas ou más, se espalham muito rápido. A minha história começou de uma maneira que eu jamais imaginaria. O homem que eu me relacionava se passou por uma mulher e começou a ligar para o meu local de trabalho, para os amigos, colegas de profissão, enfim, para todas as pessoas ao meu redor. Espalhou mentiras sobre mim, manchou minha reputação. E o pior, a proporção aumentou em níveis escandalosos e a difamação tomou conta da cidade inteira. Se você é de uma cidade pequena, talvez tenha se identificado de imediato, sabendo do estrago que uma história inventada pode fazer. Mas a verdade é que, quando estamos falando sobre mentiras contadas sobre nós, o tamanho da cidade fica em segundo plano comparado ao tamanho do nosso sofrimento. Imagina só quando essa mentira vem da boca de um companheiro ou ex-companheiro com quem você tinha uma relação íntima de afeto. O golpe é ainda mais devastador. O que foi relatado aqui é chamado de violência moral pela Lei Maria da Penha, e é aquela que expõe publicamente a vítima de maneira negativa ou mentirosa, atingindo sua reputação e gerando constrangimento. Em 2023, a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, mostrou que 77% das mulheres que sofreram violência doméstica ou familiar provocada por homens declaram terem sido vítimas de violência moral. Esse tipo de violência fica atrás apenas da violência psicológica, declarada por 89% dessas mulheres. Ouvintes, não podemos ignorar que esses dois tipos de violência estão profundamente interligados. Afinal, quem sofre violência moral raramente escapa das cicatrizes emocionais que ela provoca. Eu sou psicóloga e sempre pensei que, pela minha profissão, eu seria capaz de perceber algo assim se aproximando, identificar os sinais. Passei anos em contato direto com informações sobre saúde mental e relacionamentos abusivos
Eu acreditava que, por ter todo esse conhecimento, seria mais fácil e rápido identificar se isso acontecesse comigo. No entanto, não foi o que aconteceu. Ouvintes, vocês concordam que a maioria de nós pensa que situações como violência doméstica, relacionamentos abusivos ou violência moral fossem algo distante da nossa realidade? A sobrevivente do episódio de hoje se graduou, estudou, se esforçou para ter uma carreira e perdeu tudo por causa de um homem abusivo. Eu nem consigo imaginar o quão difícil foi para ela passar por tudo isso. Principalmente porque, de fato, nunca achamos que episódios de violência podem acontecer nas nossas vidas. E para termos uma ideia sobre essa percepção, o estudo Visível e Invisível de 2023, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Datafolha, revela que mulheres com menor escolaridade são mais vulneráveis à violência de parceiros íntimos ao longo da vida. Mas quando a gente observa a violência moral, aquela feita de insultos, humilhações e xingamentos, a diferença entre os grupos quase desaparece. 35% das mulheres com o ensino fundamental completo já passaram por isso, contra 32% das mulheres com ensino superior completo. Uma diferença mínima, quase irrelevante, mas que escancara algo importante. Essa forma de violência não escolhe classe social, profissão ou grau de instrução. E aí eu te faço uma pergunta. Como você se percebe dentro dessas estatísticas? Porque muitas vezes achamos que a nossa formação, trabalho ou rotina nos protegem de viver uma situação assim. Mas infelizmente esses números nos mostram que não. A violência, tanto física, psicológica ou moral, pode atravessar a vida de qualquer mulher, simplesmente porque ela é mulher. Minha saúde mental foi abalada, a ponto de eu não conseguir mais manter meus atendimentos. Sem enxergar outra saída, fui obrigada a fechar meu consultório, desativar minhas redes sociais e me afastar de tudo. Mesmo entrando com um processo na justiça, ainda me sinto presa. Hoje não saio mais de casa. Perdi contato com os meus amigos e, para piorar, fiquei sem uma fonte de renda. Enquanto isso, o homem que fez isso comigo continua vivendo sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Essa é a minha realidade agora. Uma realidade que eu nunca imaginei que viveria. A injustiça, né, ouvintes? Quão difícil é ouvir que nossa sobrevivente teve sua vida devastada, passando por uma realidade tão difícil. E quando não tinha ideia de que isso poderia acontecer com ela. E aí, é muito importante a gente ter em mente que a violência doméstica não pode ser vista como caso isolado, mas como um problema social de raízes históricas ligadas ao patriarcado, que molda relações desde a infância. Como explica Marina Prado Franco, muitos homens recorrem à violência quando têm sua virilidade questionada ou enfrentam o fim de um relacionamento, numa tentativa de reafirmar poder e superioridade. Esse comportamento pode surgir da insegurança masculina e da repetição de padrões machistas, gerando relações disfuncionais que irão deixar marcas mesmo após o fim. Para as muitas mulheres que resistem, né? Porque para os homens, muitas vezes, a vida continua muito bem, obrigada. Principalmente porque quando se trata de violência moral, infelizmente ainda hoje poucas mulheres denunciam. Em 2023, das 74 mil denúncias de violência contra a mulher recebidas pelo Ligue 180, apenas 2 mil foram sobre violência moral. Muitas mulheres ainda veem a violência moral como menos grave, mas seus impactos, como vimos neste relato, são profundos e precisam sim ser denunciados. Mesmo na dúvida, relatar detalhes dos episódios de agressão vividos é essencial,
para que profissionais capacitados possam identificar a conduta e dar orientações sobre os seus direitos. Apesar de existir pena prevista para a difamação, que ocorre quando alguém divulga informações que prejudicam a reputação de outra pessoa, atingindo sua honra e imagem, a impunidade ainda é frequente, reforçando o poder dos agressores. Se você que está nos ouvindo não tem condições financeiras para atendimento psicológico, calma. Saiba que tem muita gente boa querendo ajudar. Iniciativas como o Mapa do Acolhimento, o link está na descrição deste episódio, pode colocá-la em contato com uma psicóloga, advogada ou assistente social, dependendo da sua necessidade. As vítimas de violência doméstica podem usar apoio psicológico e social, além de denunciar pelo Ligue 180. Isso é um passo fundamental para amenizar as marcas invisíveis da violência. Queridos ouvintes, chegamos ao fim do episódio nos colocando em profunda vontade de acolher a todos e todas que já passaram por algum tipo de abuso ou violência. Sabemos da urgência em termos mais trabalhos, incentivos, metodologias e pesquisas que nos direcionem para o entendimento profundo sobre as razões dos índices de violência contra a mulher serem tão altos e exponenciais. Esse podcast é uma tentativa de resposta a tal urgência. Bom, foi ótimo ter você aqui para ouvir esse relato tão importante e, a partir dele, repensar a nossa estrutura de sociedade. Espero que a gente se veja de novo no próximo episódio. Até lá! Esse podcast é realizado pela iniciativa Eu Quero Contar. Nos acompanhe pelo Instagram e LinkedIn, @euquerocontar. A Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência contra a mulher: física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. As violências moral e psicológica são muito sutis, às vezes até silenciosas. Caso você saiba de alguém que esteja sofrendo violência no relacionamento, denuncie anonimamente ligando no 180. Equipe voluntária. Roteiro, Carolina Bergenstein e Verônica Elias. Análise de conteúdo, Manuela Lessa. Vozes de Carla Martins e Marina Mello. Edição, Camila Anselmo. Direção criativa, Gabriela Tchulchevski e Bárbara Rodrigues.